Hoje, ocupo a tribuna, senhor presidente, para discutir um tema que não apenas desafia nossas instituições, mas também questiona os próprios alicerces da justiça e da democracia em nosso país. Estamos diante... Então eu vou contar que o Marcos Rogério fez questão de falar sobre Xandão e também sobre o aplicativo X. Assista comigo esse vídeo, mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like, já prepara o seu comentário, compartilhe com muito mais pessoas e agora nós vamos assistir esse vídeo. Hoje, ocupo a tribuna, senhor presidente, para discutir um tema que não apenas desafia nossas instituições, mas também questiona os próprios alicerces da justiça e da democracia em nosso país. Estamos diante de uma realidade inquietante, onde o poder, ao invés de proteger, oprime. Onde a lei, ao invés de ser escudo, se transforma em arma. Onde a liberdade, ao invés de ser garantida, é sufocada. E no centro de tudo isso está um ministro, cuja atuação levanta sérias dúvidas sobre o respeito aos princípios que deveriam guiar o nosso judiciário brasileiro. Por que um inquérito é instaurado de ofício, sem a provocação do Ministério Público? Por que vemos o STF, que deveria ser o guardião das nossas leis, se arvorar no papel de investigador, de acusador e, em certos momentos, até de algoz, vingador? Quando um tribunal abandona seu papel de imparcialidade e escolhe quem deve investigar, julgando antes mesmo de ouvir, estamos diante de um grave desvio do que é justo e correto. E o princípio do juiz natural, esse princípio não é uma mera formalidade, mas uma pedra angular da justiça. Ele existe para garantir que cada cidadão tenha o direito de ser julgado por um juiz imparcial, previamente designado pelas regras objetivas da lei. Quando um ministro é escolhido a dedo para conduzir investigações, e quando ele age sem ser provocado, estamos violando um dos mais básicos direitos dos cidadãos e colocando em risco a confiança no sistema judicial. Mas isso não para por aí. Vemos o desrespeito à instância própria para julgamento. Não há respeito às instâncias julgadoras. E ainda mais grave, o descaso com o Ministério Público, que deveria ser o titular de qualquer ação penal. Ao ser afastado, o Ministério Público perde sua função essencial e o Judiciário passa a acumular poderes que não lhe pertencem, criando um monstro institucional que investiga, acusa, julga e pune, tudo sem controle e sem limites. E o que dizer dos vazamentos de informações de processos que tramitam em inquéritos ilegais, com rito, modo e práticas ilegais e de claro abuso de poder? As denúncias apresentadas pela Folha de São Paulo são graves. Meu caro senador Cleitinho, trata-se de revelações que demonstram que o sistema de justiça está comprometido. Já não há mais obediência ao devido processo legal.
está fora da lei, está fora da Constituição Federal. Um subordinado que liga para o outro em nome de um ministro que julga pessoas que nem deveriam estar sendo julgadas naquele foro, e pede que outro subordinado faça algo, prepare um documento, um laudo, para instrumentalizar uma decisão que já foi tomada, mas que precisa ser robustecida, precisa ser fundamentada, com elementos a justificar aquilo que já foi uma escolha, uma decisão prévia. Aí, a vaza-toga passa a revelar os bastidores de um gabinete que, em nome da defesa da democracia, praticou ilegalidades, praticou abuso de poder, perseguiu, restringiu direitos, prendeu, multou, cerceou a liberdade. Não há nada mais antidemocrático do que um juiz que não respeita as regras do processo. Já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do poder judiciário, contra ela não há a quem recorrer. Precisamos de alguém que assuma o papel de impor, seguindo ensinamento também de Rui Barbosa, com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. E agora chegamos ao ápice do abuso, o sequestro de ativos de uma empresa para atingir outra empresa. Senador Laércio, vou repetir, o sequestro de ativos de uma empresa para atingir o representante de outra empresa. Vejam bem, quando uma empresa é punida por ter um sócio comum com outra empresa, como? Sem que ela mesma tenha cometido qualquer ilícito, nós estamos diante de um verdadeiro ato de prepotência, de abuso de poder. Não há lei que autorize esse tipo de ação indiscriminada. Convenhamos, nós estamos diante de uma aberração. Não há lei que autorize, repito, esse tipo de ação indiscriminada. Não há justiça que justifique essa punição sem julgamento adequado. E alguém acha que está tudo normal, que está tudo bem? O bloqueio de recursos da Starlink, sem o devido cuidado e análise detalhada das consequências trabalhistas, pode gerar uma série de problemas legais e financeiros. A decisão impacta negativamente a segurança dos trabalhadores e o cumprimento das obrigações trabalhistas, criando um cenário de instabilidade que prejudica não só a empresa, mas todos os seus colaboradores. Será que vamos permitir que o medo vença a razão? Será que esse é o objetivo? Implantar, instalar a cultura do medo? Será que vamos aceitar que a justiça seja feita sem as devidas garantias, sem o devido processo legal? A democracia se fortalece no respeito às normas, não no uso arbitrário do poder. O que vemos hoje é um STF que, em nome da proteção da democracia, atropela as próprias regras que deveria defender. Não há democracia sem liberdade.
Não há liberdade sem respeito às leis. E eu vou partir para a conclusão, senhor presidente. Me permita, é um assunto da maior relevância. Intimação por redes sociais. Intimação por redes sociais. Citação por redes sociais. É sério isso? Onde está a base legal? E o pior, intimação por redes sociais de um estrangeiro. Não tem carta rogatória. Não tem carta rogatória. Não passou pelo judiciário do país do denunciado, do acusado. Não teve respeito à territorialidade, à soberania do país, repito, do acusado. Nada disso. À luz do direito, do devido processo legal, uma intimação, uma citação nula de pleno direito. Nula. Não vale nada. E, detalhe, vicia tudo que deriva desse processo dali para frente. Ou então eu fugi da escola de direito. Ou então o que a escola de direito ensina Brasil afora não tem validade nenhuma. Daqui a pouco, meus caros senadores, daqui a pouco tem uma condenação à revelia, uma ordem de prisão e a determinação que a Interpol cumpra. E está tudo certo? Está tudo certo? Não, não está certo. Não está certo. Como não está certo também a empresa atuar no Brasil e não ter representação aqui. Mas, para isso, existem os meios legais para enquadrar. Ninguém tem licença para atuar no Brasil fora da lei. Mas, repito, para isso tem o foro administrativo próprio para enfrentar a questão. Alguém precisa parar tudo isso. É constrangedor a Corte Maior desrespeitando as normas do processo, os tratados internacionais. Não estou nem falando aqui da questão do foro competente. Senhor presidente, imagine um investidor de outro país nesse momento. Imagine uma empresa que está em outro país querendo investir no Brasil nesse momento. O nível de confiança, de estabilidade, de previsibilidade, jogaram as favas, trataram com menoscabo, com desvalor. O Brasil passa a ser uma republiqueta, porque não há confiança, não há estabilidade jurídica, não há respeito às regras, não há respeito ao devido processo. Mas alguém vai, com a sua verborragia ideológica, dizer: não, o Brasil é um bom ambiente para se investir. É sério? Não, não é. O Brasil é um país maravilhoso, abençoado por Deus, mas está vivendo um momento de excepcional crise. E se aqueles que reconhecem o tamanho da gravidade do que nós estamos a enfrentar, não chamar para si a responsabilidade de colocar as coisas no seu devido lugar, vai chegar um tempo em que tudo o que está a acontecer tornará irreversível o quadro nacional. Repito, nós não somos um país que vivemos apenas daquilo que temos internamente. Nós somos um país conectado, um país de economia global, um país que se relaciona, um país que vende, um país que compra, um país que tem credibilidade. Mas nesse momento, por caprichos, estão jogando na lama, no esgoto, a credibilidade do Brasil. Eu concluo, senhor presidente, aqui e não vou me alongar. Senhoras e senhores senadores, precisamos nos levantar contra esses abusos.
Não podemos nos calar diante de um judiciário que se afasta da sua missão de garantir os direitos fundamentais para agir de maneira autocrática. É hora de exigir respeito à Constituição, respeito aos princípios básicos do direito e, acima de tudo, respeito aos cidadãos, ao povo do Brasil. Porque sem isso, o que nos resta? Resta-nos um país onde a lei é flexível para alguns e implacável para outros, onde os direitos são privilégios e não garantias, onde a justiça é seletiva e a democracia é relativa. Não, esse não é o Brasil que queremos e certamente não é o Brasil que merecemos. Muito obrigado, senhor presidente. Esse foi o vídeo de hoje. Ajude a este canal a crescer. Se inscreva aqui nesse canal, curte bastante, comenta sobre esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha com os amigos e vamos fazer com que o canal Conta Tudo Ju cresça novamente com a ajuda dos patriotas, com a sua ajuda e também com a melhor notícia que venho trazer para vocês. Conta Tudo Ju!